Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Briga entre vizinhos? Entenda como evitar o conflito e em quais casos o judiciário deve ser acionado. Conheça o caso da pedestre que foi indenizada após se machucar em uma obra do sistema de ônibus de Belo Horizonte. Estelionato, o Justiça em Questão explica o que caracteriza o crime e como se proteger desse tipo de golpe. Confira as dicas sobre a contratação de um serviço de buffet. E mais, conheça o trabalho realizado pelo Cefips, setor do TJMG, responsável pela fiscalização e acompanhamento dos sentenciados à prestação de serviços à comunidade. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica da Justiça Mineira. É bastante comum que a relação entre pessoas que moram em propriedades próximas passe por momentos conflitantes. Barulho, vagas de garagem e vazamentos estão entre os principais motivos das brigas entre vizinhos. A repórter Silvana Monteiro explica quais são os direitos dos moradores e como devem lidar em casos de conflito com vizinhos. Há um ditado que diz: vizinhos são os parentes mais próximos. Dependendo da situação, há quem conteste. No caso de Isabela, alguém literalmente jogou um balde de água fria nessa relação. Em março foi o aniversário da minha irmã e ela resolveu comemorar aqui no prédio, fazer uma recepção de amigos mesmo. E aí ela conversou com a síndica, marcou a data no salão. E aí, quando foi mais ou menos umas 9h30 da noite, um vizinho tacou um balde de água na gente, nos convidados. Eu estava na parte externa e quase que pega em mim, mas atingiu umas pessoas, uns convidados que estavam lá e tal, e gerou um constrangimento muito grande, porque eu na hora fiquei com muita raiva, olhei para cima e falei, gente, como assim? Como que as pessoas fazem isso? E o mais esquisito, o mais estranho que eu fiquei assim, foi porque a gente não tinha recebido reclamação nenhuma, então a gente não sabe se foi por causa do som ou se foi porque a pessoa... Claro que a pessoa é muito sem educação, mas assim, qual era o motivo? Não é fácil dividir um espaço entre tantas pessoas. Barulho, vagas de garagem e até objetos atirados pelas janelas são alguns dos motivos dos conflitos entre vizinhos. O maior problema é com relação a barulho, né? Um vizinho faz barulho e o outro reclama. Tem problemas de vagas de garagem, discussões nesse sentido. Tem problemas, e isso acaba gerando problemas de ameaças, de lesões. Tem problemas com síndico, tem problemas de pessoas que moram no mesmo lote de passagem, servidão de passagem, de construção de muros. A raiva um do outro, não apenas nas agressões verbais, mas também um dano a um portão, a um carro. Isabela não descobriu quem jogou água em seus convidados, apesar de o caso ter sido levado à síndica do condomínio. Levou isso para a reunião e aí ninguém falou nada, ninguém assumiu. Mas o que aconteceu, aconteceu, né? O artigo 1348 do Código Civil destaca as competências de um síndico condominial. Ele é uma autoridade administrativa, não tem poder de polícia, por isso, nem todos os problemas ele pode resolver. O papel de um síndico dentro de um condomínio é administrar corretamente o condomínio dentro da lei, obedecendo à convenção e o regulamento interno, e também ser um pacificador quando é assunto que envolve o condomínio. Às vezes um problema de garagem, é um problema na área de lazer, que às vezes tem um desentendimento entre filhos, ou às vezes mesmo até com adultos. Às vezes tem este problema. É um problema de barulho, músicas altas. A advogada deseja uma atuação mais efetiva da administração condominial para colocar fim a outro problema com uma vizinha. Ela costuma colocar carne congelada para descongelar na janela. E a carne vai descongelando e vai pingando na nossa varanda mesmo, né? E além disso, né, ela joga resto de comida pela janela. E minha mãe já ligou, já conversou com a síndica. Assim, aí ela reclama, para.
E aí, depois, passa um tempo, ela volta a fazer essas coisas. Não, o síndico pode, inclusive, alertá-la, porque se pingou no de baixo, está sujando a fachada do prédio. E a fachada do prédio é uma área comum. E, neste caso, se ele já fez de tudo, só os meios legais mesmo. O condomínio pode aplicar multas e advertências conforme previsão do artigo 1336 do Código Civil. No entanto, os conflitos têm chegado cada vez mais ao judiciário, principalmente relacionados a infrações penais, tais como calúnia, difamação, danos ao patrimônio e perturbação do sossego. Diferentemente de Isabela, que tenta dialogar, algumas pessoas têm buscado primeiro os métodos judiciais. No lugar de procurar o vizinho e tentar conversar por causa daquele problema que aconteceu naquele condomínio ou naquela vizinhança, ele chama a polícia. A polícia obrigatoriamente vai fazer um termo e vai circunstanciar de ocorrência, que a gente chama de TCO, e vai marcar uma audiência aqui no juizado. E aqui nós vamos intermediar essa conversa entre aquelas duas partes, né, que tiveram o problema. Então, aquela conversa que poderia ter tido entre as duas pessoas lá no condomínio, lá naquele local, vai ser feita aqui na Justiça. E nós temos aqui no juizado projetos que nos ajudam a fazer essa intermediação. Nós temos projeto, tem a conciliação em alguns casos, a mediação e a justiça restaurativa também, que vai nos ajudar a fazer com que essas partes conversem e tentem chegar a um acordo de uma convivência pacífica, uma vez que vão encontrar com uma certa frequência. E lembrar que o direito da gente termina onde começa o direito do outro. A Justiça Mineira condenou 2 construtoras e o município de Belo Horizonte a indenizarem por danos morais uma pedestre que se machucou ao cair em uma obra de construção do BRT, Sistema de Transporte por Ônibus. A pedestre caminhava na rua Carijós, onde eram realizadas obras do BRT. Ela levou um tombo e quebrou o dedo mínimo da mão direita. Teve que passar por uma cirurgia e acabou perdendo a mobilidade do dedo operado. A vítima entrou com uma ação contra o município de Belo Horizonte e as empresas Cetenco Engenharia e Tratenge Engenharia. Ela alegou que enroscou o pé em uma fita colocada pelas empreiteiras e não conseguiu se apoiar em uma grade da obra que estava instalada de forma irregular, sendo os réus responsáveis pelo fato. A defesa do município de Belo Horizonte afirmou que o local estava devidamente cercado e sinalizado, sendo a vítima a única responsável pelo acidente. As construtoras afirmaram que a pedestre foi empurrada e que não havia nenhuma irregularidade com as obras. O juiz Valner Batista Ferreira Machado, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte, considerou que todos os acusados tiveram responsabilidade no acidente. Ele afirmou que as empresas contratadas pelo município foram negligentes ao não tomar as medidas de segurança para proteger as pessoas que transitavam pelo local. O magistrado declarou que os danos causados pela queda provocaram sofrimento e angústia na pedestre, sendo a indenização de R$ 7.100 por danos morais necessária para compensar o abalo psicológico e punir os condenados. No próximo bloco, o Justiça em Questão fala sobre estelionato. Saiba quais são as práticas mais comuns e como se proteger desse tipo de golpe. Conheça também o setor do TJMG, responsável pelo encaminhamento de sentenciados para a prestação de serviços à comunidade. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Justiça em Questão. Aproveitar da ignorância de outra pessoa para prejudicá-la é crime. É o chamado estelionato. Os criminosos abusam da ingenuidade das pessoas que são ludibriadas e chegam a perder grande quantia em dinheiro. Entenda quais ações caracterizam um estelionato e como se proteger desse tipo de golpe. Mais conhecido como o crime do 171, o estelionato é uma infração penal praticada contra o patrimônio. Para falar sobre o assunto, eu converso com o delegado Márcio Lobato. O que caracteriza aí o crime do estelionato?
Bom, o crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, ele visa proteger o patrimônio das pessoas. Então, pratica o crime de estelionato aquele que, utilizando de algum tipo de ardil, de algum tipo de artifício, engana outra pessoa e consegue obter uma vantagem tida como ilícita nessa transação. Então, várias transações podem acontecer iludindo aquela pessoa que está sendo lesada no seu patrimônio, e isso caracterizaria o estelionato. Sim. Quais são as ocorrências mais comuns aí que os senhores recebem aqui na delegacia? Bom, existem alguns fatos que são muito recorrentes desse tipo de crime. Um dos mais antigos e que ainda hoje acontece é a questão do bilhete premiado. A pessoa que simula estar de posse de um bilhete premiado e acaba passando para uma outra pessoa, sugerindo que ela possa levar vantagem e recebendo dela uma quantia inferior àquela que é a do prêmio, muito inferior no caso. Uma outra modalidade muito comum é a dos empréstimos, né? Muitas vezes, numa situação de crise, a pessoa se vê endividada, em dificuldades financeiras, ela recebe uma oferta de um crédito fácil, sem muitas vezes documentação que comprove até que ela tenha condições de pagar aquilo, mas existe a exigência de um pagamento antecipado de um valor, e esse valor acaba sendo o golpe que a pessoa acaba levando, já está endividada e acaba tomando esse golpe também. Nós temos muitas fraudes bancárias hoje, com a questão das pessoas receberem ligações, e infelizmente alguns criminosos têm acesso a informações dessas pessoas, algumas informações cadastrais e bancárias, e fazem contatos e pedem as senhas dessa pessoa, e muitas vezes conseguem fazer compras ou até mesmo alguns saques. E temos também hoje, em função da internet, a internet que criou uma série de facilidades para todos nós, ela também gera uma série de perigos, porque muitas vezes você está fazendo uma transação com uma empresa virtual, com uma empresa que você não viu, que você não sabe se ela é verdadeira, e muitas vezes a pessoa compra algum produto em preço muito abaixo de mercado e não recebe esse produto, que também caracteriza um estelionato. Sim. O que as pessoas podem fazer, né, o que elas devem fazer para evitar cair nesses golpes de estelionato? Bom, a primeira coisa é desconfiar. Sempre desconfiar de promessas, de vantagens muito grandes. Procurar sempre conferir e checar a situação daquela empresa, se aquela empresa ela é verdadeira, se ela é uma empresa séria, se existe reclamação contra aquela empresa. Outra questão que também deve ser feita, e aí é uma outra fraude que existe, é a questão do falso sequestro, quando a pessoa da família acaba sendo simulada que ela foi sequestrada e se pede dinheiro. Então é também conferir, saber se essa pessoa está bem, quer dizer, fazer uma ligação para essa pessoa, buscar outros meios e, sobretudo, aquelas pessoas de mais idade, com menos recursos do ponto de vista de conhecimento, mesmo da internet, de outros negócios, que procurem uma orientação de uma pessoa que possa auxiliá-la a não cair nesse tipo de fraude. Em alguns casos, a condenação à prisão pode ser convertida em penas restritivas de direitos, como a pena pecuniária e a prestação de serviço à comunidade. Para isso, é necessário que as varas de execução penal estabeleçam parcerias com entidades que aceitem receber os sentenciados. Em Minas Gerais, as parcerias entre as instituições e o Poder Judiciário são intermediadas pelo setor de fiscalização de penas substitutivas. Em 2016, o Cefifs comemora 18 anos de existência. Essa comerciante foi condenada a 1 ano e 6 meses de prisão pelo crime de estelionato. Ela cumpre pena alternativa, presta serviços a uma entidade filantrópica que atende pessoas carentes da região noroeste de Belo Horizonte. Eu cuido das minhas criancinhas, que eu falo que são meus filhos, e ajudo na palestra para as mulheres carentes, gestantes, as nutrizes. Tudo que é preciso fazer lá, que é necessário da minha ajuda, eu ajudo. Desde 1998, a Lei 9.714 permite que a condenação inferior a 4 anos de prisão seja convertida em pena restritiva de direito, desde que o infrator não seja reincidente e não tenha praticado crime com violência. Depois do julgamento, o sentenciado pode ser encaminhado ao setor de fiscalização de penas substitutivas. Nosso trabalho é esse, de conhecer esse sentenciado, conhecer o seu processo, conhecer esse perfil, as suas habilidades e a possibilidade que ele tem de estar inserido junto à comunidade, junto à sua família e, ao mesmo tempo, cumprir uma sentença, uma pena.
O Cefip supervisiona a execução de sentenças de pena pecuniária e prestação de serviços à comunidade. O trabalho é desenvolvido em parcerias com entidades filantrópicas e ONGs, sempre ressaltando o caráter pedagógico e socioeducativo da pena. Atualmente, só na comarca de Belo Horizonte, mais de 4.200 sentenciados cumprem penas restritivas de direito. 86% são homens. Ao todo, 350 entidades estão ligadas aos Cefips. Elas oferecem capacitação profissional e apoio ao sentenciado. Então, na verdade, é um trabalho de troca também. Ele oferece aquilo que ele tem de melhor, né? E, ao mesmo tempo, a entidade recebe esse prestador de serviço à comunidade. O beneficiário da Lei 9.714 deve cumprir uma carga horária de 8 horas semanais de prestação de serviços. Na capital mineira, 15 pessoas são responsáveis por fiscalizar o andamento das penas restritivas de direito. O sentenciado que descumprir a medida é passível de uma punição mais severa. Para aqueles que realmente abandonam este benefício, eles perdem, porque prestar serviço à comunidade, pena restritiva de direito, é um benefício. Ao invés de ir para o sistema prisional, eles cumprem essas penas restritivas de direitos. Então, se ele não está cumprindo, ele é passível de um mandado de prisão. Além de promover a reinserção social, nesses 18 anos, o Cefips faz com que os condenados enxerguem a vida de maneira diferente. Tanto que a comerciante não pensa em abandonar o trabalho comunitário quando terminar de cumprir a pena. Eu passei a encarar a vida de outra forma, agradecer mais, reclamar menos e refletir sempre antes de fazer qualquer coisa. Qualquer decisão, você tem que refletir muito para não errar nunca mais. A organização de um evento exige atenção aos mínimos detalhes. Confira no terceiro bloco dicas sobre a contratação do serviço de buffet. Fique com a gente, voltamos já! Estamos de volta! Planejar uma festa não é uma tarefa fácil, requer tempo, trabalho e cautela na hora de contratar os serviços. O buffet é um dos itens mais importantes da comemoração. O JQ fala sobre os cuidados que o consumidor deve ter e o que fazer quando a empresa decreta falência ou simplesmente os donos desaparecem antes de prestar o serviço contratado. As fotos são as recordações de um dos dias mais importantes da vida de Franciele. Ela e 14 colegas da faculdade passaram 4 anos preparando a formatura. 8 meses antes do baile, tiveram a notícia que o buffet contratado havia decretado falência. Como a gente fechou com bastante antecedência, a gente tinha dado uma entrada na assinatura do contrato e tinha feito prestações para não apertar. Então, assim, tinha mais ou menos uns 2, 3 meses que a gente já tinha pago a última prestação. As formandas tiveram um prejuízo de R$20 mil. Para não desistir do sonho, elas buscaram várias alternativas para arrecadar dinheiro e conseguir fazer a festa. Teve professora que doou, por exemplo, olha, eu vou dar para vocês R$400, vocês vão lá comprar alguma coisa. A gente comprou um mixer, batedeira, essas coisas para fazer rifa, vender bala, vender doce, vender o que podia vender, a gente vendeu. Normalmente, os buffets são responsáveis por 60% do custo da festa. Para não ser surpreendido com a quebra de contrato ou a não execução do serviço, é importante tomar alguns cuidados. Em primeiro lugar, ele tem que conhecer um pouco o histórico dessa empresa que ele está contratando. Quem que realmente é essa empresa, há quanto tempo está no mercado, se é já mais consolidado ou não. Faça uma pesquisa no Procon e no Serasa sobre o CNPJ dessa empresa, o que está acontecendo, como é que está essa empresa. Isso tudo é um direito do consumidor. Na região metropolitana de Belo Horizonte, são cerca de 1.500 empresas que produzem alimentos para festas. De acordo com o presidente do Sindbuffet, metade delas é informal. Ele afirma que é grande o risco de ter um prejuízo financeiro ao contratar prestadores de serviços não legalizados, mas os problemas podem ir além. Tanto a saúde pública como a vigilância sanitária, ela não visita essas entidades, essas falsas empresas,
porque elas não têm notícia de quem são elas, onde elas estão, de que forma estão. Então, às vezes, de forma trágica, você vê aí algum problema de uma contaminação num evento, um problema maior. Para se resguardar, o consumidor deve solicitar que tudo esteja no contrato, como número de salgados, bebidas, garçons. Caso o serviço não seja executado ou apresente problemas de qualidade, o contratante tem direito à restituição de pagamentos e indenizações. O consumidor ele pode buscar o seu direito na justiça, ou seja, ele pode entrar com uma ação judicial para pedir a reparação dos danos materiais e morais, dependendo do caso. Em casos de falência, a justiça deve determinar o leilão da empresa para o pagamento de fornecedores, funcionários e clientes. Se a pessoa tem uma ação de execução, ela também vai ter preferência, ou seja, se o consumidor contratou ou já pagou para uma empresa que está em falência, ele imediatamente deve procurar um advogado para habilitar o seu crédito naquele processo. Franciele e as amigas ainda não recuperaram o dinheiro pago ao buffet. O fato serviu de lição. Se eu tivesse hoje voltar atrás e pensar, eu acho que é uma coisa que eu vou levar para minha vida agora, de sempre evitar, assim, não pagar com tanta antecedência. O conselho seria, já que está com dinheiro, vai guardando, vai juntando, espera chegar mais perto, não sei, pensa melhor antes. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima!